Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. As you're okay with him. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar bem informado. Agora em São Paulo, o relógio da Avenida Paulista crava 17 horas e 18 minutos e os termômetros marcam 27 graus. Eu sou Gil Latoreira, falando mais uma vez da nossa central de jornalismo nos estúdios da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde a partir de agora vamos conferir juntos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital, no ABC, em Guarulhos, no Vale do Paraíba, no Alto Tietê, no litoral norte, no litoral sul, também no interior de São Paulo, com uma passada por Santa Catarina, em Brasília, e também nós vamos dar um giro internacional com os nossos correspondentes. Estamos ao vivo pela Rádio Guardiã da Notícia AM560 e muito em breve no FM 82.3. Também pelas nossas multiplataformas e com imagens pelo nosso canal oficial do YouTube, Jornalismo Regional com Alcance Global. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta terça-feira, 6 de dezembro de 2026, verão brasileiro e dia dos Reis. Vamos então aos destaques de hoje. Protestos em São Paulo criticam a ofensiva dos Estados Unidos à Venezuela. São Paulo abre inscrições para a Feira de Artesanato e Manualidades. Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos comemora 65 anos. Prefeito de Guarulhos, Lucas Sanches, planeja 2026 com mais obras concluídas. Em São Sebastião, vereadores inspecionam garagem da Sou Transportes após morte de passageira. Prefeitura de Ilhabela ameaça multar Sabesp por falhas no abastecimento. Alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo para níveis preocupantes dos reservatórios da cidade. Confira também uma reportagem especial sobre o Coliseu de Roma. História milenar, ingressos disputados e a emoção de quem visita a cidade que é considerada a cidade eterna. Vamos também no nosso editorial ter a participação da jornalista Gabriele Tricânico, direto da Itália, trazendo as principais notícias nacionais e internacionais que movimentaram aí o cenário político e mundial desta terça-feira, com análises e comentários. O jornalista Brian Defendi fala direto da França com as notícias internacionais que movimentaram o noticiário mundial. Também nessa edição teremos um giro de notícias sobre as principais cidades de cobertura da Guardiã. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta terça-feira, já está no ar. Download da Notícia. 17 horas e 21 minutos, sem perder tempo, vamos chamar agora, direto da Itália, a jornalista Gabi Tricânico. Boa noite, Gabi, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Gil. Boa noite. Boa tarde. Aí no Brasil, 5 horas e 21 minutos, né? Horário de Brasília. Aqui na Itália, já 21 horas e 21 minutos. A gente começa falando do frio. Pois é, uma intensa onda de frio de origem ártica atinge, nesse momento, diversos países da Europa, provocando um cenário de emergência em várias regiões aqui do continente. A combinação das temperaturas extremamente baixas, neve, ventos fortes, tem causado a paralisação nos transportes, fechamento de escolas, cancelamento de voos e evacuações preventivas em áreas consideradas de risco. Países como a França, que foi mostrada pelo Brian Defendi hoje pela manhã, Holanda, Espanha e aqui na Itália, além da Escócia, estão entre os países mais afetados com os registros de entradas bloqueadas, sistemas ferroviários interrompidos e aeroportos operando com restrições. Aqui na Itália, a região de Florença, Firenze, as estações ferroviárias estão paralisadas, portanto, quem precisaria vir desses locais aqui para Roma, que é a capital da Itália, não consegue, vai ter que postergar a volta por conta aí dessa onda.
As autoridades meteorológicas, deu um trava-língua aqui, emitiram os alertas máximos e especialmente para as regiões onde o frio intenso aumenta o risco de acidentes, quedas de energia e os impactos diretos à população mais vulnerável. E segundo os serviços de previsão do tempo, essa frente fria deve permanecer atuando nos próximos dias, mantendo equipes de emergência em estado de prontidão e exigindo atenção redobrada dos moradores e também dos turistas. A recomendação é evitar deslocamento desnecessário, acompanhar os comunicados oficiais e seguir as orientações das defesas civis locais. Hoje aqui em Roma, tivemos uma chuva muito intensa com diversos pontos de alagamento nesse feriado do 6 de janeiro, feriado da Epifânia e também da Bruxa Befena. Gil? Pois é, Gabi, a gente acompanhou a sua entrada no download de primeira edição aqui, a gente percebeu que estava bastante frio realmente e que chovia muito no momento em que você estava falando ao vivo aqui com a Fabi Teixeira e também com o Gustavo Cópia. Agora, você também traz notícias do nosso cenário nacional, a nossa política nacional, que não deu trégua nem no Natal, nem no Ano Novo, não teve nem transição. Os assuntos continuaram e continuam pegando fogo. Agora sim, pra valer, né, Gabi? Rodrigo Garcia e também do Maurício Neves, presidente do Partido Progressista no estado de São Paulo. Eu fiz uma apuração, o Rodrigo Garcia não está no Brasil, está de férias com a família, mas recebeu sim, aí tem conversado com todos os partidos, porque desde o finalzinho de 2024, ele está sem partido. Distanciamento do governo Tarcísio, o PP pretende sim lançar um candidato ao governo do estado de São Paulo e conversaram com o Rodrigo Garcia, fizeram esse convite, como estão conversando também com outros possíveis candidatos. É o caso também da Simone Tebet, ministra do governo Lula, tem essa possibilidade dela disputar o governo do estado de São Paulo ou pelo MDB, ou fazer uma aliança com o Partido Progressista. E o que mostra aí tudo isso, né, Gil, e para quem nos acompanha no download da notícia, é que o governo Tarcísio não está aí muito preocupado com o Partido Progressista, porque depois de todos os episódios, de todas as notícias emitidas aí pela imprensa, o governador está de férias até o dia 17, quem está no comando aí do governo do estado é o Felício Ramute, então a gente vê aí que esse distanciamento do PP no estado de São Paulo não está fazendo diferença para o governador Tarcísio de Freitas, ou que deve aí esperar ele retornar para tentar conversar com o PP, a gente não sabe. Agora, outras fontes também me dizem que, olha, o Partido Progressista está tentando reconquistar o seu espaço no governo do estado de São Paulo, está tentando garantir a vaga do Derrite ao Senado numa chapa majoritária, mas o que a gente vê não é isso não, a gente vê um movimento muito forte do PP para sim fazer aí uma frente ampla e tentar combater o governo do Tarcísio por conta do descontentamento de todos os prefeitos e dos deputados que, por enquanto, ainda ninguém teve coragem de falar. Agora, ainda dá tempo, né, Gil? A gente tem alguns meses ainda até se consolidar para as eleições de 2026. A gente ainda não sabe se o Tarcísio vem para a reeleição ou se vai mudar tudo e ele ser candidato à presidência da República. Inclusive, uma das falas do Rodrigo Garcia, se o Tarcísio for candidato à reeleição, o ex-governador Rodrigo Garcia disse que não vai ser candidato a nada e que vai apoiar a reeleição do Rodrigo Garcia. A gente sabe que o Rodrigo tem uma proximidade também lá com o Ricardo Nunes, está bem amarradinho, apoiou o Tarcísio no segundo turno nas eleições de 2022. Agora, se o cenário todo mudar, o Rodrigo Garcia tá com um cenário aí aberto, né, aqui no estado de São Paulo. E aí tudo muda. Então, esse movimento que o Partido Progressista tem feito é um movimento legítimo, e só precisam acertar aí as peças desse tabuleiro na construção do partido, na construção da chapa e no posicionamento de se vão mesmo criar esse movimento, essa frente ampla, se vão trazer outros partidos para agregar. A gente ainda não sabe, a gente está na primeira semana do ano. Eu tentei também dar uma apurada com o MDB, tentei falar com
o presidente do partido, Baleia Rossi. A gente sabe também que ele não vem ao estado de São Paulo nesse mês de janeiro, virá somente em fevereiro, então ainda está muito cedo para falar sobre qualquer coisa. O que a gente entende e que está muito claro é que o governador Tarcísio não tem feito sinalizações e não está preocupado com o Partido Progressista, pelo menos nesse momento, Gil. Bom, Gabi, a gente já comentou, inclusive em outras entradas suas aqui, sobre essa questão do PP, que o próprio presidente, o Maurício Neves, né, o presidente estadual do PP, no ano passado ele visitou vários municípios do estado de São Paulo, fazendo um alinhamento com os prefeitos, como se fosse já uma pré-campanha. E como a gente percebe que houve esse distanciamento do governador justamente com os municípios de São Paulo, quando ele fechou a torneira com as emendas, quando ele parou de atender algumas questões, quer dizer, ele não se preocupou com o PP, mas o PP está muito preocupado em colocar alguém forte ali no lugar. Quer dizer, nós estamos no dia 6, quer dizer, 6 dias de um ano que promete muito, mas já muita coisa está acontecendo. O governador fora do Brasil deve estar colocando as ideias ali, se organizando. Quando ele voltar, talvez ele fale qual vai ser o destino, qual é a pretensão dele, mas muita coisa está rolando. E a gente sabe que São Paulo sempre é uma coisa especial dentro do cenário político brasileiro, né, Gabi? Tenho recebido muitas ligações, inclusive de vereadores aí do estado, das nossas regiões, querendo conversar, entender um pouquinho como é que tá esse cenário, gente interessada mesmo em apoiar mesmo essa frente aí do Partido Progressista, por conta do descontentamento de todos esses prefeitos, desses deputados, mas que ninguém teve coragem ainda de ir para frente, de falar e de se posicionar. Por enquanto, a gente só vê o Partido Progressista mesmo, além da oposição, é claro, né? Fazendo aí os apontamentos ao governo Tarcísio. Mas é como você disse, Gil, são só 6 dias desse ano que promete muita coisa, muito trabalho, muita apuração, fontes seguras aqui pra gente entender como é que vai ficar esse jogo, como é que vai ficar esse tabuleiro. A gente não pode esquecer que tem PL, que tem o Kassab, que tem a Renata Abreu com o Podemos, que tem aí a esquerda. Estavam se falando muito na pré-candidatura do ministro Márcio França, mas eu já apurei aqui que o Márcio deve ser candidato ao Senado. A gente precisa entender o que o PT vai fazer no estado de São Paulo, se vai fazer uma composição com outros partidos e não lançar dessa vez o 13 como cabeça de chapa ao governo do estado de São Paulo. Então, muita coisa vai acontecer, o nosso papel é informar. Eu brinco que eu falo assim, a gente vai conversando, vai noticiando. E política é nuvem, né? A nuvem mudou de lugar, a gente muda a informação até que as pedras se assentem, né? Que isso aí vai demorar mais um pouquinho. A gente tem aí até o carnaval para ficar nesse toma lá da cá, apura daqui, apura dali. E a gente vai entender como é que o PP vai ficar no estado de São Paulo e se o governador vai fazer aquele aceno e vai falar, olha, peraí, né? Estivemos juntos esse tempo todo, o PP ajudou a gente, vou colocar vocês embaixo da minha asa novamente, mas isso aí a gente ainda não sabe. O que a gente vê neste momento é que o governo Tarcísio não está pouquíssimo preocupado com a postura e o posicionamento do Partido Progressista no estado de São Paulo. Gil? Por tudo que você falou, Gabi, o Márcio França ele já lançou nas redes sociais dele alguns ataques contra o próprio governador Tarcísio. Se ele vai fazer uma campanha para o governo do estado ou para o Senado, de qualquer forma ele já começou a alfinetar o governador. Com relação aos prefeitos, que ninguém teve coragem de falar até agora, é por uma questão estratégica e de protecionismo ao seu município, porque o Tarcísio é o governador. Então qualquer afronta que se tenha nesse momento pode correr um risco aí sério e comprometedor para suas cidades. Então é por isso que ninguém ainda teve coragem de falar. Mas muito pouco tempo. Vamos aguardar que depois do carnaval, como você disse, tudo acontece no Brasil, sempre depois do carnaval, né, Gabi? Do carnaval, eu tenho essa temporada aqui como correspondente internacional, trazendo as informações aqui da Itália, da Europa, para toda a nossa audiência. A gente sabe que o Brasil tem a maior colônia italiana fora da Itália no mundo,
Então, ainda bem que vai ser tudo depois do carnaval, que vai dar tempo de eu chegar e acompanhar de perto, minuciosamente, presencialmente, o que vai acontecer na nossa política no estado de São Paulo e no Brasil, viu, Gil? A sua presença aqui está fazendo falta, embora você tenha produzido trabalhos maravilhosos. Daqui a pouquinho a gente vai demonstrar uma matéria que você fez aí do Coliseu, muito bonita, que já está disponível lá no nosso portal, dentre outras. Mas sem dúvida nenhuma nós teremos um ano extremamente produtivo aqui, porque até o Carnaval vai render aqui na Guardiã, né? A gente já tem vários projetos aqui de cobertura do Carnaval 2026. Teremos essa cobertura especial das eleições, vamos abrir aqui debates, sabatinas, espaços para prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores, quiçá presidentes. E tem o Coliseu da Guardiã, que volta com a temporada 2026, especial eleições. Então, a gente já está preparando um material muito interessante. Ainda não temos quem será o nosso primeiro sabatinado, mas a gente já está começando a produção. A gente sabe que a gente sempre começa tudo antes, mas olha, uma coisa eu te garanto. Eu estou bem ansiosa para as eleições desse ano, porque elas prometem. E o porquê? Porque a gente vai dar aquela atenção para o regional, Gil. A gente vai trazer os deputados, porque são os deputados que dialogam com os prefeitos, que dialogam com as cidades, e são eles que precisam falar para toda a nossa audiência e para quem também ainda não conhece a Guardiã. Então, a gente está preparando um conteúdo muito interessante para 2026, diferente de tudo que é feito nas outras emissoras. Isso eu garanto para vocês. A gente está entrando no nosso 6º ano de Guardiã da Notícia, veículo de comunicação independente. A nossa emissora está virando FM, a gente está trazendo uma nova emissora para o grupo que vai ser Guardiã da Notícia também. Então, 2026 vai ser um ano muito importante e como já está sendo. Começamos com o pé direito. Bem, você disse a questão regional, que é importante que o eleitor tenha essa consciência dentro daquilo que lhe interessa, né? Então é muito importante que ele saiba o que vai ser bom para a sua cidade, para o seu município, para o seu estado. Uma coisa muito global, às vezes, não é tão interessante. Por isso que a Guardiã da Notícia tem o jornalismo regional, mas com alcance para lá de global. Agora internacional com você, né? Olha, tem gente que viaja e fala da Guardiã com muito mais propriedade do que a gente que está aqui em São Paulo. É impressionante o poder de audiência da Guardiã. Parabéns, Gabi, a toda a nossa equipe que trabalha aqui com a gente. Parabéns para vocês que fazem isso acontecer. Você sabe que a gente transforma sonhos em realidade e a gente leva a notícia na casa das pessoas. Então, agradeço a nossa audiência, que deixa a gente entrar um pouquinho na vida deles, né? E acreditam no que a gente fala diariamente aqui, desde as 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Quiçá, quem sabe, logo na madrugada, né? Todos os dias. Não olha pra mim, Gabi, pelo amor de Deus, eu já tô velho. Eu preciso parar. Eu vi esse sonho nascer, eu conheço bem esse projeto, torço e amo esse projeto, por isso eu estou aqui, mais do que qualquer coisa, porque esse projeto é maravilhoso e cada vez que eu vejo, cada passo que a Guardiã dá nessa questão de comprometimento com a notícia, com a responsabilidade em dar a notícia e com a transparência, isso encanta cada vez mais. Eu acho que o que o nosso jornalismo precisa é justamente dessa transparência, dessa responsabilidade e desse comprometimento com as notícias regionais, porque hoje são muitas notícias, é preciso tomar muito cuidado, inclusive, quando se ouve ou se lê uma notícia, porque precisa checar a fonte. E nós temos a certeza de que tudo que é dito aqui é verdade. Então, nós estamos no caminho certo, Gabi. Obrigada, Gil. Boa noite e bom jornal aí para vocês. Eu volto amanhã, 7 horas da manhã, no Cidade Dentro da Cidade. Até mais. Mais no download de segunda edição que você faz falta. Eu fico com saudades. Tá bom, Gabi? Tá bom. Até amanhã. Boa noite. Até tchau, amanhã. tchau. Boa noite. 17 horas e 37 minutos é o que marca o relógio aqui da Avenida Paulista. Ainda no nosso giro internacional, hora de abrir espaço para o nosso jornalista, nosso enviado especial, que está na França e traz as últimas notícias sobre o continente europeu. Na tela do download, Brian Defendi.
E essa semana uma informação pegou muitos de surpresa. O passaporte de Elisa Samúdio foi encontrado em um apartamento aqui em Lisboa. Segundo as informações iniciais, um homem chamado por José encontrou o passaporte dentro de um livro que estava em uma estante do apartamento em que ele mora, onde ele compartilha com outras pessoas. De imediato ele pegou o documento e abriu e reconheceu que era Elisa Samúdio. De antemão, ele pegou o documento e levou até o consulado brasileiro, que já emitiu uma nota, que já está tomando as tratativas para enviar o documento ao Brasil, para que a polícia tome ciência e investigue o que aconteceu de fato. No documento tem um visto, um carimbo de 2007, que Elisa Samúdio deu entrada aqui em Portugal, mas não tem o visto de sua saída. Vale ressaltar que Elisa Samúdio foi morta em 2010 e até hoje não se sabe o paradeiro do seu corpo. E essa informação pegou todos de surpresa aqui, né? Não só aqui em Portugal, como também aí no Brasil, porque até então não se sabia que existia ainda esse documento, o passaporte dela. Vale ressaltar que no ano de 2010, quando ela foi morta, o corpo desapareceu, o goleiro Bruno foi indiciado aí por ocultação de cadáver, foi preso e hoje está em liberdade condicional e respondendo também por esse crime aí, até agora por não saberem onde está o paradeiro do corpo dela. Várias hipóteses foram criadas na época, o que poderia ter sido, o que acontecido, né? E aonde foi parar o corpo, mas nenhum levou à evidência a encontrarem os restos mortais de Elisa Samúdio. E agora essa notícia que pegou todos de surpresa aí, achando aí esse passaporte aqui no centro de Lisboa. Outra informação também que vale ressaltar aqui é que uma brasileira, né, a Lucinete, ela foi morta, né, ela estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro do ano passado e ela foi encontrada morta no meio de uns entulhos em Lisboa. Até então ninguém sabia o que tinha acontecido, ela tinha enviado mensagens para a família informando que estava em uma viagem para a cidade de Algarve, que fica na parte litoral aqui de Portugal, mas até então sumiu e ninguém sabia mais o paradeiro dela. Depois ela foi encontrada próxima à residência dela, onde ela morava aqui em Lisboa, e começou as investigações. E esta semana, nesta segunda-feira, a Polícia de Portugal, o Ministério Público, informou que ela foi morta então pela patroa, que ela cuidava das crianças dessa mulher, e ela foi morta com uma tijolada na cabeça, um bloco de cimento. E aí acabou que, segundo a polícia, a mulher, a patroa, foi indiciada aí por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, porte ilegal de arma e falsidade ideológica, né? Isso por ter se passado por ela e mandado mensagem para a família informando que estava aí em viagem, que estava viajando, pegando o celular dela e mandando mensagem para a família, mas que no caso não era ela, era sim a patroa. Então esse caso chocou muitos brasileiros aqui em Portugal, muitos ficaram querendo saber qual que era o desfecho da história, e aí está. Então foi a patroa, o Ministério Público indiciou a patroa por esse caso aí e por esse homicídio que aconteceu no mês passado e que posteriormente encontraram aí esse Ministério Público. As duas já vinham tendo desavenças, não tinham uma boa relação nos últimos meses aí, o que pode ter levado a patroa a cometer esse crime aqui em Lisboa, mas ainda vai ser investigado essas informações e vai haver uma audiência e mais inquéritos aí devem ser levantados para buscarem informações do que de fato levou à morte de Lucinete aqui em Lisboa, né? Vale ressaltar que ela é de Araçoiaba, no interior do Ceará, do Brasil, tá? E estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro e depois o corpo foi encontrado e agora teve um novo desfecho dessa história. Falando também de notícias internacionais, né? Vamos falar agora aqui, né, continuando na Europa. A França hoje amanheceu debaixo de neve. Essa nevasca já não acontece há muitos anos aqui, lá na França, né? Há muito tempo não acontece. Paris hoje acordou toda branca, Museu do Louvre, a cidade aí com caos, acidentes também foram registrados em Paris. Então os parisienses hoje acordaram debaixo de neve com seus carros todos brancos, tiveram que fazer limpeza nas ruas para retirada de neve. E a cidade também teve alerta de manhã com muito trânsito, uma vez que quando há neve tem que sempre ter aquela atenção redobrada pelo fato de acontecerem acidentes, a pista fica escorregadia, carros acabam passando um pouco aí do limite da faixa e entrando no acostamento. Então entraram aí com atenção Paris e a região norte aí, como a cidade de Orleans, entre outras cidades aí do interior, como Chartres também teve essa questão de neve na cidade.
Outra informação, também aqui da região internacional, vamos dizer assim, é que na madrugada de segunda-feira para terça-feira, né, na noite de segunda para terça, um terremoto de magnitude 6.2 foi registrado no Japão. Segundo as informações iniciais, houve esse tremor e posteriormente outros tremores de magnitude mais baixa aconteceu. Segundo o governo, né, esse terremoto foi localizado na província de Tottori e Shimane, né, e esse terremoto fica na região oeste do país, onde aconteceu fica na região oeste. Segundo as informações iniciais, o horário de lá era 10 horas e 18 minutos pelo horário local do Japão e era às 22 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília. Aqui na Europa variava entre 1 e 2 horas da manhã. E segundo a agência Reuters, não há evidências de que possa acontecer tsunami. Foi descartado aí essa possibilidade de tsunami na região após esse terremoto que pegou muitas pessoas de surpresa. Vale ressaltar que o Japão fica bem num ponto ali onde há grandes sismos, grandes terremotos aí que acontecem com frequência no local e no país, né? Eu sou Brian Defende de Portugal para Guardião da Notícia. 17 horas e 44 minutos, ainda no nosso noticiário internacional. Olha só, autoridades suíças admitem falha na inspeção de bar incendiado. O bar onde 40 pessoas morreram no trágico incêndio na noite de Ano Novo na estação de esqui na Suíça de Crans-Montana não era inspecionado pelas autoridades há 5 anos. A autoridade municipal anunciou que vai encarregar uma agência externa especializada de realizar inspeções em todos os estabelecimentos públicos e proibir o uso de artefatos pirotécnicos em ambientes internos. Fazendo um complemento, então, em todos os giros que o Brian trouxe para a gente da Europa, vamos fechar com esta informação direto da agência France Press de notícias na tela do download. Autoridades locais suíças admitiram nesta terça-feira que nos últimos 5 anos não foram realizadas inspeções periódicas de segurança de chamas no bar onde um incêndio matou 40 pessoas. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Entre 2020 e 2025 não foram realizadas inspeções regulares. O Conselho Municipal só tomou conhecimento desse fato ao examinar neste fim de semana os documentos entregues ao Ministério Público. Lamentamos isso profundamente. A Justiça dirá qual influência essa falha teve na cadeia de causas que levou à tragédia. Assumiremos toda a responsabilidade que a Justiça determinar. Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera. O fogo começou na noite de Ano Novo, quando muitos jovens celebravam a virada no bar da estação de esqui. A polícia já identificou os 40 mortos, com idade média de 19 anos, e as 116 pessoas feridas, das quais 83 continuam hospitalizadas. Segundo as investigações, o incêndio foi aparentemente desencadeado por fogos de artifício em garrafas de espumante, mantidas muito próximas ao teto. Os responsáveis pelo estabelecimento estão sendo investigados por homicídio culposo, lesão corporal culposa e incêndio culposo. 17 horas e 46 minutos, fechando então o nosso giro internacional. Vamos a uma reportagem especial, uma de muitas que a Gabi Tricânico tem feito na Europa, em especial na Itália. A cidade de Roma guarda um dos maiores símbolos da história da humanidade. O Coliseu, com quase 2.000 anos, segue impressionando turistas do mundo inteiro pela sua grandiosidade, pela engenharia e pela carga histórica que atravessou séculos. Na reportagem especial da jornalista Gabriele Tricânico, correspondente internacional da Guardiã da Notícia, você acompanha detalhes da construção deste anfiteatro Flaviano, erguido no século I e que tem várias histórias. Vamos conferir juntos, então, na tela do download, a reportagem especial com a Gabi Tricânico. A cidade é encantadora, assim, do começo ao fim. Todo detalhe dela, é tudo muito mágico, você saber tudo que aconteceu aqui, todo esse ar aqui da cidade, é uma sensação que só estando aqui mesmo pra saber como que é, então é incrível, sensação incrível. No coração de Roma, um dos monumentos mais icônicos da história da humanidade. O Coliseu atravessa séculos como símbolo do poder do Império Romano. Construído no século I,
Entre os anos 70 e 80 d.C., o Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, foi palco de combates dos gladiadores, espetáculos públicos e eventos que reuniam até 50 mil espectadores. Com mais de 1.900 anos de história, o Coliseu sobreviveu a terremotos, saques e profundas transformações urbanas. Hoje é patrimônio mundial da humanidade e um dos monumentos mais visitados do planeta. É belíssimo, né? Eu queria conhecer lá dentro, mas infelizmente não comprei ingresso antecipado. Então provavelmente não vou conhecer lá dentro. Mas assim, é um pedaço da história mundial, né? É importante conhecer pelo menos um pouquinho dele. Os ingressos devem ser comprados antecipadamente online ou na bilheteria. O valor é cerca de 18 euros. Jovens menores de 25 anos pagam tarifa reduzida de 2 euros. A visita ainda inclui o Fórum Romano e o Monte Palatino. Engenheiro civil, então ver toda essa estrutura, você já pensa, gente, como que na época sem estrutura nenhuma eles conseguiram fazer isso tudo? Então é incrível também pensar em cada detalhe, a inteligência deles da época, então é incrível também, uma experiência única. Desde a hora que eu entrei, mas acho que eu tenho um ponto a mais por ser arquiteto, então eu olho toda essa arquitetura feita há milhares de anos e fico completamente deslumbrado com tudo isso, apesar de termos acontecimentos aqui não tão bacanas, mas enfim, faz parte da história. No Centro Histórico de Roma, o Coliseu segue como uma das principais portas de entrada do turismo na capital italiana, conectando o passado, o presente e o futuro. Muito bem, para rever esta reportagem e muitas outras, e também para ficar por dentro de todas as notícias, acesse as nossas redes sociais e também o nosso portal, aguardandanoticia.com. Lá você vai encontrar diversas notícias divididas por regiões e categorias, além dos nossos programas que são gravados e ficam dispostos e disponíveis no nosso portal, aguardandanoticia.com. Jornalismo regional com alcance global. Agora em São Paulo são 17h50. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Voltaremos em instantes com a segunda parte do download da notícia. Segunda edição aqui na Rádio Aguardiã AM 560. Em breve no FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa.
Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante e Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, centro de Ribeirão Pires. Tem cheiro de café no ar. Prepare-se para uma nova experiência no coração da Vila do Doce, na Estância Turística de Ribeirão Pires. Salgados, pães de queijos, tortas, água e cafés em nossa Rádio Guardiã Café. A combinação perfeita a qualquer hora do dia. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante e Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, centro de Ribeirão Pires. Tem cheiro de café no ar. Prepare-se para uma nova experiência no coração da Vila do Doce, na Estância Turística de Ribeirão Pires. Salgados, pães de queijos, tortas, água e cafés em nossa Rádio Guardiã Café. A combinação perfeita a qualquer hora do dia. Olá pessoal, eu sou Akira Auriani, prefeito de Rio Grande da Serra, cidade aqui na região do Grande ABC. E eu todos os dias acompanho a Guardiã da Notícia, suas notícias e informações, tudo o que acontece não só na nossa região, mas aqui no estado. Muito bem, pelo horário de Brasília, 17 horas e 56 minutos, terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o download da notícia, segunda edição, aqui pela rádio A Guardiã, FM 560, em breve no FM 82.3. AM 560, em breve no FM 82.3. Vamos abrir agora o nosso giro de notícias, começando com uma notícia nacional. Protestos em São Paulo criticam aí a ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela. Manifestantes se reuniram em frente ao consulado dos Estados Unidos aqui em São Paulo para condenar a operação militar americana que resultou na prisão de Nicolás Maduro. O ato teve críticas diretas ao presidente Donald Trump, acusações de imperialismo e referências ao interesse de Washington nas reservas de petróleo venezuelanas. Na tela do download, vamos então aqui em São Paulo acompanhar essa manifestação. Pode rodar. Respeita a liberdade e a soberania. Fora Trump! Um ato organizado em frente ao consulado americano em São Paulo reuniu manifestantes contrários à operação militar lançada por Washington na Venezuela no sábado, que culminou com a prisão do presidente Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores.
Os presentes atearam fogo em bandeiras dos Estados Unidos e gritaram palavras de ordem contra o presidente americano Donald Trump. Porque até então uma parte do povo está achando que estava livre. Está livre, o demônio é falso. Porque vai substituir uma ditadura, entre aspas, por uma ditadura pior ainda do imperialismo. Né? E protestar isso, ele não pode achar que ele é o imperador. Por isso que eu vim pra rua. Pro mundo ficou nítido que o cara, ele se acha o dono da América. O interesse americano pelo petróleo venezuelano também foi encenado pelos participantes do ato. Um barril com um líquido preto, fazendo as vezes do hidrocarboneto, foi levado ao protesto, com um manifestante usando uma máscara de Trump e as mãos sujas, assim como uma bandeira venezuelana. Ainda no sábado, pouco depois da captura de Maduro e Flores, o republicano afirmou que um dos seus principais objetivos é manter o domínio sobre o petróleo da Venezuela, que possui as maiores reservas do óleo bruto do mundo. Às 17h58, ainda falando daqui de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo abriu inscrições para a Feira de Artesanato e Manualidades do Projeto Varal Cultural. O evento acontece no dia 1º de fevereiro e é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com apoio dos programas Mãos e Mentes Paulistanas em São Paulo Afroempreendedor. Ao todo, são 100 vagas disponíveis. Quem traz mais informações sobre essa reportagem é o Gustavo Cópia, agora na tela do download. A Prefeitura de São Paulo abriu inscrições para a Feira de Artesanato e Manualidades do Projeto Varal Cultural. O evento acontece no dia 1º de fevereiro e é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com apoio dos programas Mãos e Mentes Paulistanas e São Paulo Afroempreendedor. Ao todo, são 100 vagas disponíveis. As inscrições seguem até 18 de janeiro e a seleção será feita por meio de curadoria de produtos. Podem se candidatar artesãos credenciados nos programas Mãos e Mentes Paulistanas, que oferece 60 vagas, e São Paulo Afroempreendedor, com 40 vagas. É obrigatório comercializar exclusivamente peças artesanais feitas à mão pelo próprio expositor. Os candidatos também precisam comprovar a autoria dos produtos, ter disponibilidade para todo o período do evento e enviar fotos das peças para o processo de seleção. Outro requisito é estar certificado em cursos de qualificação do programa, com conclusão até 31 de dezembro de 2025. Mais informações disponíveis no site. Acesse aguardiandanoticia.com.br. Aqui você tem música e informação na palma da sua mão. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. A partir de hoje, terça-feira, 6 de janeiro, passam a valer os novos valores das passagens do transporte público na capital de São Paulo. Vamos conferir juntos a reportagem da Giovana Iacovino, os valores e o que a população achou desses reajustes. Na tela do download. Bom dia a todos os ouvintes da Guardiã da Notícia. Hoje, no dia 6 de janeiro, passa a valer as novas tarifas dos transportes públicos de São Paulo. Para você que usa os ônibus municipais, o valor é de R$ 5,30. Já nos trilhos, o valor passa a ser de R$ 5,40. Se você utiliza ônibus e trilho, o valor da integração é de R$ 9,38. O prefeito Ricardo Nunes e o governador em exercício Felício Ramute defendem a medida. Segundo eles, a decisão sobre as novas tarifas foi referente à inflação e também aos custos do sistema. A justiça dos valores e a qualidade do serviço vem sendo alvo de discussão. Por isso, fomos às ruas e descobrir um pouco mais sobre a opinião da população. Porque elevou um pouco bastante, né? Elevou o nível bastante da tarifa, eu achei, dificulta a população trabalhar também, principalmente quem mora mais longe, Guarulhos e tudo mais. Tem visto que as condições da linha do trem não tá tudo isso. Pode ser que eles aumentem para ajustar esses problemas que estão dando ultimamente na linha dos trens,
E se não tiver esse retorno, provavelmente a gente vai ter uma grande reclamação da população. Então você só vê quando chega o começo do ano, eles aumentam e melhoria não está tendo. Acho que deveria dar uma melhorada aí, principalmente aqui em São Paulo, né? O prefeito Ricardo Nunes, essa linha mesmo aí, 778R, merece uma atenção, porque é sofrido para quem mora lá. Eu acho que o aumento ele acaba sempre prejudicando a população. Porque assim, quem é CLT, a empresa ainda paga, mas quem é autônomo, quem trabalha por conta própria, acaba sendo mais prejudicado e a qualidade do serviço não acompanha. Então, é sempre muito ruim, na minha opinião, esse aumento sempre constante. 18h03, vamos abrir espaço agora para as notícias do interior. O Poupa-Tempo Móvel iniciou aí nessa semana os atendimentos nos municípios de Areias e Castilho, levando serviços públicos essenciais à população. As unidades itinerantes permanecem nas duas cidades até o dia 10 de janeiro. Na sonora do Gustavo Cópia, vamos entender mais detalhes então sobre essa reportagem do governo de São Paulo. Pode rodar. O Poupa-Tempo Móvel iniciou nesta segunda-feira os atendimentos nos municípios de Areias e Castilho, levando serviços públicos essenciais à população. As unidades itinerantes permanecem nas duas cidades até 10 de janeiro. Em Areias, a carreta está instalada na rua Alves Marques, no centro. Em Castilho, o atendimento ocorre na Praça da Matriz, também na região central. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. No local, é possível solicitar a carteira de identidade nacional, acessar serviços digitais do Detran São Paulo, como licenciamento e consulta de débitos de veículos, além de utilizar totens para emissão de atestado de antecedentes criminais, carteira de trabalho digital e seguro-desemprego. Desde outubro, Poupa-Tempo Móvel já realizou mais de 13 mil atendimentos em diferentes regiões do estado. Ultimamente a gente tem visto aqui nos nossos editoriais muitos prefeitos se manifestando aí com reclamações contra as companhias que fornecem tanto energia como água. E já que nós estamos fora do estado de São Paulo, falando aí sobre algumas regiões, o prefeito Júlio Canelinha, de Paraíba do Sul, que é uma cidade localizada no estado do Rio de Janeiro, na região sul-fluminense, próximo ali ao limite com Minas Gerais, famosa por ser banhada pelo importante rio Paraíba do Sul, que nasce aqui em São Paulo e corta todo o sudeste brasileiro até o litoral fluminense, critica as falhas constantes no fornecimento de energia, cobra investimentos prometidos de 115 milhões de reais e afirma que a concessionária não respeita a população. Como ele é presidente do Conrio, que representa aí 16 municípios, ele reforça a situação que está insustentável e exige providências imediatas. Então vamos abrir os microfones para o prefeito Júlio Canelinha, de Paraíba do Sul, na tela do download. Ninguém aguenta mais a Light. Paraíba do Sul, a população não aguenta mais a Light. Nada contra os meus amigos que trabalham na Light, maior respeito e carinho por vocês, mas contra essa empresa que é irresponsável, que não pensa na vida das pessoas, é um show de pisca-pisca todos os dias. Ninguém aguenta mais. Eu já fui até a Enel, já fui até o presidente da Light, ficaram de fazer um investimento de 115 milhões, até agora nada. Nós estamos aguardando fazer esse ano, que é o compromisso de vocês, mas eu já vou prestar aqui meu compromisso como presidente do consórcio, não somente como prefeito de Paraíba do Sul, mas como presidente do Conrio, que representa 16 municípios, e na sua maioria esses municípios são assistidos por essa empresa chamada Light, que não respeita o cidadão. E nós vamos levar uma representação à Enel, vou levar a ministra Gleisi Hoffmann, a ministra das Relações Institucionais, que é responsável por atender a política do governo federal, por essa concessão que é do governo federal. O município de Paraíba do Sul não pode fiscalizar, não pode multar. A Condessa a gente está fazendo isso, multando e fiscalizando. Agora vocês, eu não tenho competência para isso. E o povo não aguenta mais a Light. Mas eu vou representar esses municípios na Enel e nós vamos buscar uma saída definitiva. Light, nós queremos uma saída definitiva. Chega de paliativo e chega de pisca-pisca, porra. 18h07, o prefeito Canelinha ficou bravo aí, e não é para menos, né? Essas reclamações contra essas companhias de energia e de fornecimento de água, em especial a Sabesp, têm crescido muito, os prefeitos têm se manifestado e nós vamos colocar aqui sempre para que a população fique por dentro, para saber também que as autoridades estão tomando as devidas providências. Vamos abrir espaço agora para o nosso noticiário do ABC Paulista.
Diadema apresenta um cenário renovado, marcado aí por melhorias em diversas áreas como infraestrutura, educação, segurança e saúde. Cada avanço é um passo em direção e é o que importa de verdade, né? Segundo o que dizem ali, o bem-estar da população. A expectativa para 2026 é muito esperançosa, é o que afirmou nas redes sociais o prefeito de Diadema, Taka Yamayushi. Vamos conferir juntos na tela do download. Um ano de muitas conquistas com dedicação à nossa cidade de Diadema. Nós sabemos o como estava a cidade e como está ficando, porque nós sabemos que absolutamente nada vai nos parar, vai nos deter e a cidade vai continuar evoluindo sempre no rumo do progresso e, acima de tudo, para o bem da nossa cidade. 18 horas e 8 minutos. Agora vamos abrir espaço para o noticiário de Guarulhos. O prefeito Lucas Sanches planeja 2026 com mais obras concluídas após realizar mais de 40 entregas no primeiro ano de gestão. Lucas Sanches não para de concluir obras e ações que melhoram a vida dos moradores de Guarulhos. Após realizar mais de 40 entregas apenas no primeiro ano de gestão, o prefeito da maior cidade do Brasil, não capital, prepara novas melhorias para o município e também para o dia a dia de toda a população. Por toda a cidade, o prefeito Lucas Sanches realiza obras e ações de zeladoria, mobilidade urbana, saúde, esportes e outras áreas prioritárias para garantir o bem-estar dos guarulhenses. Mais de 30 obras estão sendo executadas neste momento em todas as regiões do município, dos bairros para o centro. Na saúde, após a entrega da primeira policlínica do Parque Secap, Lucas Sanches prepara a inauguração de duas novas UPAs ainda no início de 2026. As unidades Pimentas, dentro do Shopping Bom Sucesso, e Centro, ao lado do Paço Municipal, localizadas estrategicamente próximas ao Hospital Municipal PB e também ao HMU, respectivamente, para desafogar o fluxo dos dois maiores hospitais da cidade. O Hospital Pimentas, Bom Sucesso, aliás, está com obras em andamento para ampliar o atendimento à população. O planejamento de Lucas Sanches também inclui a entrega das UBSs Morros e Marinópolis e da UPA Tabuão, totalmente modernizadas com o padrão de qualidade da atual gestão, já conhecida pela população em obras como a CEMEG Cumbica Pimentas e a primeira clínica da família do Água Azul, com estrutura de ponta e atendimento mais humanizado. Lucas Sanches é amigo do motorista e do motociclista de Guarulhos e vai melhorar ainda mais a mobilidade urbana na cidade. O bolsão de veículos no Secap, por exemplo, terá mais uma unidade na altura do Shopping Internacional, local com alto fluxo de transporte por aplicativo. Novas obras viárias irão coroar o trabalho iniciado em 2025, marcado por inaugurações como o Trevo de Cumbica, o novo acesso ao Terminal Pimentas, a ligação das avenidas Monteiro Lobato e Presidente Tancredo Neves, o tão aguardado Rodoanel Norte com o governador Tarcísio de Freitas e o novo acesso à rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo pela rua José Sarraceni. No desenvolvimento social, o cuidado com quem mais precisa também será ampliado. O núcleo do idoso pioneiro em Guarulhos, localizado na cidade satélite, ganhará mais de 4 unidades. O CRAS e o CREAS, também inaugurados na cidade satélite, terão 2 novas sedes. O projeto Ativação, atualmente com 47 polos, chegará a 60 para acolher ainda mais as famílias guarulhenses. O programa Gramadão seguirá modernizando os campos de futebol nos bairros de Guarulhos, depois de grandes entregas nas arenas Jurema, Secap e Ponte Grande, que também receberam melhorias na estrutura e no entorno com obras de zeladoria. A revitalização do
Complexo Esportivo Fioravante e Ervolino estará completa com a entrega da pista de skate, que será referência para competições esportivas em todo o país. Lucas Sanches projeta terminar 2026 com muito mais entregas do que o seu primeiro ano como prefeito. Pela sua força de vontade e pelo empenho de sua equipe, os números do segundo ano da gestão devem ser ainda melhores do que os de 2025, para a alegria da população de Guarulhos. 18 horas e 13 minutos, você pode conferir essas e outras notícias da região acessando o nosso portal aguardandanoticia.com.br. Dando continuidade às notícias de Guarulhos, no último dia 3 de janeiro, o Conservatório de Artes de Guarulhos completou 65 anos. O Conservatório é uma escola de música com muita história e é mantida pela Prefeitura de Guarulhos, e todas as suas atividades são inteiramente gratuitas. Os cursos oferecidos pelo Conservatório de Artes de Guarulhos têm como objetivo permitir aos seus alunos começar a exercer a atividade musical de modo profissional. No vídeo a seguir, vamos saber um pouco mais sobre as comemorações dos seus 65 anos, agora na tela do download. O Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos celebra seus 65 anos neste dia 3 de janeiro de 2026. Aqui temos uma história carregada de legado, paixão e transformação de vidas através da música. Os caminhos do Conservatório estão entrelaçados com a história dessa cidade que tanto amamos. E, hoje, milhares de músicos que estão ganhando o mundo nasceram aqui, dentro dessas salas e das mãos dos nossos professores. O Conservatório é um dos pilares desse grande mosaico cultural que é Guarulhos, e temos muito orgulho desse legado vivo que acompanhamos até aqui. Feliz 65 anos de música, aprendizados e amor pelo palco. Que venham muitos outros. 18 horas e 15 minutos. Vamos então agora abrir espaço para as notícias do Litoral Norte. Vereadores inspecionam em São Sebastião a garagem da Soul Transportes após a morte da passageira. A Câmara pede documentos, imagens e dados operacionais para apurar o acidente do dia 2. Vereadores de São Sebastião foram ontem, segunda-feira, dia 5, à garagem da Soul Transportes para apurar o acidente do dia 2 de janeiro, que resultou na morte de Renata Cristina Ferreira Yasu Nakama, de 26 anos. Segundo o presidente da Câmara, Edgar Celestino, os parlamentares examinaram aí o ônibus, solicitaram imagens e documentação técnica e pediram dados sobre linhas, congestionamentos e locação registrados aí ao longo de 2025. Na tela do download, vamos então acompanhar mais uma reportagem que está disponível nas nossas redes sociais e também no nosso portal. Pode rodar, Pati. Ô pessoal, estamos aqui na sede da empresa central aqui da Soul. Estamos aqui com 11 vereadores. Infelizmente, o vereador professor Cardim tinha um compromisso inadiável. Primeiramente, meus sentimentos à Renata, né, que faleceu nesse trágico acidente. Então nós viemos aqui, conseguimos hoje reunir os vereadores para estarem aqui. O fato aconteceu no dia 2 de janeiro. Conseguimos hoje estar aqui para entender essa questão do acidente. Olhamos o ônibus para entender a dinâmica. A empresa ficou agora de nos passar aí os documentos, imagens, para a gente tomar o nosso conhecimento e a Câmara Municipal tomar a nossa iniciativa. Então nós estamos aqui exercendo nosso poder de fiscalização. A Câmara trabalhou durante o ano 2025 inteiro nessa questão da empresa, de linhas, de congestionamento, de ônibus lotados. Então nós estamos fazendo nosso papel aqui de fiscalizar e de representar o povo. E o prefeito Reinaldinho também comentou sobre esse acidente, depois que ele falou com os pais. Nós vamos conferir juntos, então, o que ele disse em suas redes sociais, agora na tela do download. Fala, pessoal, vindo aqui para falar sobre a questão do acidente da Renata. Hoje sim eu posso falar sobre isso, agora sim eu posso falar sobre isso, porque eu conversei com o pai da Renata, conversei com a mãe da Renata, aliás, um casal super abençoado, humilde. Tivemos uma longa conversa. Nada pode reparar a dor dessa família,
E depois de conversar com eles, de tudo que nós fizemos nesses últimos 2 dias, eu hoje me sinto à vontade de poder falar sobre isso. Muita gente falava, tem que falar. Eu não ia desrespeitar a dor da família, porque tinha muita informação acontecendo, não é só a questão, caiu a janela do ônibus, uma pessoa faleceu. Existia muita informação junto e eu não teria como trazer tudo isso de forma leviana e principalmente desrespeitando a dor de uma família que estava sofrendo com isso. Então, eu preferia acreditar e orar porque ela pudesse se recuperar, mas infelizmente não foi possível que ela pudesse se recuperar. Nós, desde o primeiro momento que eu fiquei sabendo, logo na sexta-feira, conversei com o delegado, que já estava ciente do boletim de ocorrência, para que eu pudesse entender o que tinha acontecido. Fui informado pela minha equipe que ela tinha ido para a UPA. Da UPA, a equipe precisava de uma transferência para o hospital regional. Nós entramos em contato com o regional, agilizamos toda a transferência para que pudesse ser atendida de uma forma mais rápida. Naquele momento, para mim, não importava quem era o culpado. Eu queria tentar salvar a vida da Renata o mais rápido possível, porque era o principal naquele momento. E nós transferimos e ficamos orando para que pudesse dar certo. Foi algo bem grave que aconteceu em relação à questão médica e também a situação do ônibus que desprendeu uma janela. E eu quero dizer que, independente das narrativas que possam criar, o que nós precisamos é ter respeito, principalmente com a família. Muita gente dizendo, e todo mundo sabe, a Renata estava no local que não era permitido, a Renata adentrou no local onde era mais frágil. Independente disso, ela podia ter adentrado em qualquer local, nada se justifica a janela de um ônibus se soltar. Ali poderia ter entrado uma criança, ali poderia ter entrado qualquer outra pessoa. Então nós não iremos deixar com que uma vítima se torne responsável pela sua própria morte, vamos dizer assim. Então nós, enquanto prefeitura, iremos agora para a parte, já documentamos a empresa, tivemos toda a responsabilidade de documentação, né, jurídica, a empresa já nos respondeu. Agora nós estamos solicitando todas as imagens do ocorrido para que a gente possa adentrar nisso e conversando com a Polícia Civil para entender a perícia, e nós vamos tomar providências através daquilo que realmente for fidedigno com o fato. Nós estamos numa era de rede social e acaba que todo mundo já faz pré-julgamento, sai xingando um ou outro, condenando, se ofendendo, se atacando. É uma pena que, infelizmente, a rede social vire isso, mas nós estamos tendo muita responsabilidade desde o início. É muito chocante e a perda, eu confesso a vocês que eu acreditava muito que ela se recuperaria. E mais dolorido ainda é poder conversar com a família dela, ver a dor dos seus parentes. Conversei bastante tempo com o pai e com a mãe dela, me colocando à disposição para tudo. Não fui eu que trouxe essa empresa para cá, eu não tenho nada que me aproxime da empresa e me distancie do caso da Renata. Se a empresa tiver, tudo que a empresa tiver de errado e tiver que ser punida, nós iremos fazer até o fim. Nós não iremos deixar ninguém desvirtuar uma história que está muito clara. Então eu quero só, de forma muito simples e direta, dizer que nós estamos desde o primeiro momento preocupados com esse assunto. Nós cuidamos de cada ponto desse assunto, desse tema. Nós investimos nossas energias na saúde da Renata, conversando com os médicos, entendendo o caso dela. O caso dela era muito grave, eu não podia falar sobre o caso porque, primeiro, que as informações do regional eram passadas para a família, e segundo, que as informações que eu tinha da UPA eram informações muito graves e que eu também não podia passar porque eu não tinha autorização da família. As pessoas queriam que eu me manifestasse sobre algo que eu não tenho nem autorização da família para manifestar. Não era minha parente, não era minha filha. As pessoas têm que saber que tem que ter respeito com alguém que pode estar vendo esse vídeo, um familiar dela, e que poderia sofrer com isso. Eu estava tentando ao máximo salvar a vida da Renata, e agora sim nós iremos nos manifestar porque fomos autorizados pelo pai e pela mãe da Renata para isso. Então, apenas deixando isso muito claro para as pessoas que querem condenar as outras. A Câmara de São Sebastião está fiscalizando, nós também já fizemos nossa inspeção. Agradeço inclusive a Câmara pela ajuda que tem nos dado. E agora vamos partir para a parte realmente de responsabilização da empresa pelo ocorrido, responsabilização da empresa por lacunas que se deixam dentro do transporte público que coloquem a vida das pessoas em risco. Essa empresa já estava na cidade e nós iremos continuar fiscalizando intensivamente para que seja um transporte cada vez melhor.
Não é possível se aceitar de que uma janela de um ônibus se solta e que haja justificativa plausível pela empresa em decorrência de algo tão grave. Então, apenas me posicionar dizendo que nós estamos à disposição da família, a família sabe o que nós já nos colocamos à disposição. Eu não vou aqui falar o que a prefeitura tem feito ou o que eu tenho feito, apenas dizer que nós estamos solidários com a família e em contato com eles a todo momento. E finalizando, eu não estou aqui para vanglória, nem para justificativa. É uma empresa privada que presta um serviço para a prefeitura e óbvio que a prefeitura quer o melhor serviço. Não há de se imaginar que a prefeitura seja conivente com milhares de pessoas que andam nesse transporte, que nós aceitamos que algo tão grave possa acontecer e tudo bem. Mas eu estou prefeito de São Sebastião e a minha fala tem força. Eu não posso falar sobre um quadro clínico de uma paciente, eu não posso falar sobre uma investigação da Polícia Civil. As pessoas estão na internet palpitando é uma coisa, eu não posso vir a público falar sobre algo que eu ache. Eu tenho que falar sobre algo que realmente aconteça e para eu falar principalmente sobre a Renata, eu tinha autorização dos pais dela e eu conversei com eles sobre isso. Então, nós não vou fazer nada para minha vanglória do que eu estou fazendo, nem quero detalhar isso, mas nós estamos totalmente à disposição da família, eles sabem disso e espero que as pessoas respeitem esse momento da Renata e da família. Muito bem, 18 horas e 24 minutos, esse foi o longo depoimento que já está no nosso portal guardiandanoticia.com.br do prefeito de São Sebastião, o Reinaldinho. 18 horas e 24 minutos, vamos agora, ainda falando sobre o litoral norte. Eu vou abrir mais uma vez espaço para que prefeitos falem sobre as suas dificuldades com os fornecedores de energia e de água. Desta vez, nós vamos falar sobre a Sabesp. No primeiro dia do ano, moradores da região norte de Ilhabela seguem sem água. A prefeitura afirmou que a Sabesp descumpre compromissos, anuncia multas, exige reforço com caminhões-pipa e promete cobrar o governador e a Secretaria de Meio Ambiente. Quem faz a declaração foi o próprio prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, do partido PL, e ele fala que a prefeitura ameaça multar a Sabesp por falhas no abastecimento. Vamos conferir agora na tela do download. Primeiro dia do ano e a Sabesp mais uma vez é problema. Desde domingo passado, aliás ontem, na entrevista da Record já falei isso, a Sabesp está falhando com a população de Ilhabela. A região norte está sofrendo, sem um abastecimento digno. A gente tem conversado, eles têm se comprometido, mas não têm cumprido os compromissos. E a gente vai dar um basta, vou multar a Sabesp, exigir da Sabesp amanhã mais 4 caminhões-pipa para que enquanto o reabastecimento não for normalizado, a gente consiga garantir água para os moradores e para os turistas da região norte. A Sabesp não pode continuar falhando conosco. Vou cobrar o governador, a secretária Natália, vou cobrar todos que têm responsabilidade com este contrato. A Sabesp tem que cumprir a sua obrigação. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. 18 horas e 26 minutos, vamos agora para o Vale do Paraíba. A Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Educação, está ampliando 7 unidades de ensino com a implantação de salas modulares, garantindo mais vagas e melhor estrutura para a rede municipal. Serão 12 salas de aula climatizadas, com cozinha modular e banheiros, com capacidade para atender cerca de 200 alunos. Quem explica sobre esse projeto é o diretor de Infraestrutura da Educação de Taubaté, o senhor João Pato, que nós vamos conferir juntos agora na tela do download. Hoje eu vim aqui para falar sobre as construções modulares que estão acontecendo aqui em Taubaté. São 7 unidades que estão sendo contempladas, né? São ampliações, né, de salas de aula, são salas modulares, com uma alta tecnologia, de custo bem baixo, de construção rápida, tá? E que vão ajudar muito os nossos alunos aqui dentro do município de Taubaté. As obras já iniciaram, elas estão previstas para o término agora em janeiro de 2026 e atendendo para atender 200 alunos no nosso município. A sala modular, comparada às construções convencionais, ela é uma sala mais econômica e de construção mais rápida.
As salas já vêm todas, as salas vêm preparadas, né? Já com toda a parte de infraestrutura dela dentro de sala de aula para funcionar, já com o sistema de climatização completa, já pronto para a utilização dos alunos nas escolas. O interessante das salas modulares são que, se acontecer de reduzir a demanda nessa unidade, podemos retirar a sala modular daqui e colocar em outra unidade escolar que precise mais dessas. 8 horas e 28 minutos. Vamos falar do trânsito, minha gente, e transporte público é o horário de pico aqui, embora a gente ainda tenha uma certa tranquilidade, mas a coisa já está começando a pegar. A Kathleen vai, juntamente com o Felipe, passar para a gente como está essa situação do transporte público e do trânsito. Vamos lá, Gil. Boa noite para você e para todos que acompanham o download da notícia, segunda edição. O trânsito agora, Gil, na Zona Norte, registra 31 quilômetros de lentidão. Já na Zona Oeste, 26 quilômetros de lentidão. No centro, segue com 12 quilômetros. Na Zona Leste, 46 quilômetros. E na Zona Sul, 73 quilômetros de lentidão. Lembrando também que o rodízio segue suspenso e volta no dia 12 de janeiro, próxima segunda, né, Gil? O pessoal ficar ligado, final das placas 1 e 2, tá? Agora, falando da velocidade média dos ônibus nos corredores, vai de 19 quilômetros centro-bairro e 21 quilômetros bairro-centro. Muito bem, feito isso, Felipe Baldez, eu queria que você falasse pra gente como é que tá a situação do transporte público. Parece que teve um perrengue aí hoje à tarde com alguma linha dos trens, né? Passa pra gente como é que tá a situação agora do transporte público. Exatamente, boa tarde, Gil, boa tarde, Kathleen, boa tarde a todos que estão ouvindo o download da notícia segunda edição. Mais cedo, né, tivemos problemas na linha 3 vermelha do metrô, mais precisamente na estação Guilhermina Esperança, devido à falha de equipamento, né, houve maior tempo de parada, mas agora, né, já foi normalizado, de acordo com o site do metrô, está normalizado. Então, todas as linhas do metrô estão normalizadas, as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata do metrô, mais as linhas 4 amarela da Via 4 e as linhas 5 lilás da Via Mobilidade. Na CPTM também, tá tudo verdinho, tudo normal, tá? A operação verde nas linhas 10 turquesa, 11 coral, 12 safira e 13 jade. Lembrando aí que a linha 11 coral também, pela aquela obra, né, que da linha 2, de expansão da linha 2 verde, tá? Ainda está as integrações valendo ainda nas estações Corinthians, Itaquera e Tatuapé, porém a linha já está normalizada. Na linha 7 Rubi da TIC Trens também está operação normal, tá? E na Via Mobilidade, as duas linhas da Via Mobilidade, as linhas 8 Diamante e linha 9 Esmeralda também, operação normal. Muito bem, 18 horas e 31 minutos, a Kathleen Costa e o Felipe Baldez voltam já com a previsão do tempo, mas antes eu tenho uma nota aqui da Defesa Civil que fala sobre o calor intenso e essa falta de chuva que reduziram aí drasticamente o nível dos reservatórios em São Paulo. Com o consumo em alta, o abastecimento entra em situação de alerta. A economia de água precisa ser imediata. Banhos mais curtos, torneira fechada e nada de lavar áreas externas que podem fazer a diferença agora. Vamos acompanhar então as orientações da Defesa Civil do Estado de São Paulo na tela do download. A Defesa Civil do Estado faz um alerta importante à população. O Estado enfrenta um período de calor intenso e estiagem prolongada. As chuvas estão abaixo da média e os reservatórios que abastecem milhões de pessoas estão em níveis baixos. Os reservatórios do Sistema Integrado Metropolitano estão com 26,42% do volume útil, e São Paulo bate o recorde de calor em 2025. Com as altas temperaturas, o consumo de água aumentou muito nos últimos dias, e essa combinação de pouca chuva e uso elevado coloca o abastecimento em risco. Por isso, é fundamental economizar água imediatamente. Reduza o tempo no banho, feche a torneira ao escovar os dentes e lavar a louça, evite lavar a calçada, carro e áreas externas
e use água somente para o essencial. Cada atitude faz a diferença. Economizar água agora é garantir o abastecimento para todos. Faça a sua parte, cada gota importa. Às 18h33, fazendo um complemento ao alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, os níveis dos reservatórios de São Paulo estão preocupantes, com o sistema Cantareira em nível crítico, próximo ou abaixo de 20% do volume útil, e a região metropolitana operando abaixo dos 30% em dezembro e janeiro 2025 e 2026, levando a medidas de restrição como gerenciamento de pressão noturna, mas ainda sem rodízio. A situação exige economia de água, pois há seca e baixo volume de chuva, apesar de alguma melhora pontual em alguns sistemas. Vamos entender a situação geral, dezembro, janeiro, 25 e 26. A região metropolitana, abaixo de 30% em estado de restrição, com quedas diárias, sendo o pior cenário desde 2015. Sistema Cantareira, operando abaixo de 20% do volume útil, próximo do nível crítico, com impacto pela seca. Sistema Alto Tietê, também em nível baixo, com queda constante. Sistema Guarapiranga, apresentou níveis mais altos, mas também com queda e preocupação. As medidas adotadas nesse momento: redução da pressão de água por 10 horas, entre 19 horas, 7 da noite, até as 5 da manhã, para diminuir o consumo. E intensificação do gerenciamento de demanda e campanhas de economia de água. Daí então, vamos ficar preocupados, porque é muito comum nesta época do ano acontecer isso. Para que a gente tenha uma ideia de se isso vai melhorar ou não, vamos para a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, dia 7 de janeiro, nas regiões de cobertura aqui da Guardiã. Kathleen Costa e Felipe Baldez. Vamos então à previsão do tempo, começando com São Paulo. Gil, a previsão do tempo para São Paulo, capital, amanhã, 7 de janeiro, será parecido com o dia de hoje, em sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima pode chegar a 17 graus e a máxima 30 graus. Dando sequência nas informações do tempo com os dados da Clima Tempo, o Felipe Baldez traz a previsão para Guarulhos. Para Guarulhos, a quarta-feira será bem parecido com hoje. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal, então muito cuidado aí lá na noite para você que está em Guarulhos. Mínima de 18 graus e máxima de 27 graus. Muito bem, agora é a vez das 7 cidades que compõem o ABC. As 7 cidades: São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Gil, amanhã será parecido com o dia de hoje, hein? Então se liguem. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima 18 graus e a máxima 26 graus. Muito bem, agora é a hora de falar sobre o Alto Tietê. No Alto Tietê, as cidades de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Amanhã será bem parecido com hoje, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 17 graus e a máxima de 26 graus. Muito bem, do Alto Tietê, vamos para o Vale do Paraíba. A Kathleen traz a previsão para quarta-feira. Vale do Paraíba, que compreende ali as regiões de São José dos Campos, Taubaté, Campos do Jordão, Aparecida, Cunha, Paraty, Itatiaia e Bananal. Amanhã, 7 de janeiro, quarta-feira, será parecido com hoje. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima 17 graus e a máxima 27 graus. Felipe Baldez fala sobre o litoral norte. Para você que está no litoral norte, cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga. A quarta-feira será bem parecido com hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens. Mínima de 22 graus e máxima de 28 graus. Como será a quarta-feira no litoral norte, Kathleen?
Litoral Sul. Litoral Sul, desculpe. Litoral Sul, ali para as regiões de Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga, o dia será muito parecido com hoje. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. A mínima 21 graus e a máxima 29 graus. E como fica Santa Catarina? Para você que está em Santa Catarina, mais precisamente em Florianópolis, amanhã será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens, porém não chove. Mínima de 20 graus e máxima de 31 graus. Fechando então a previsão do tempo, hora de saber como fica Brasília. Brasília, amanhã, quarta-feira, 7 de janeiro, o tempo será muito parecido com o dia de hoje. Sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A mínima 17 graus e a máxima 24 graus. Muito bem, essa então foram as informações da Clima Tempo para a previsão para amanhã, quarta-feira, dia 7 de janeiro. Fiquem aqui que daqui a pouquinho vocês voltam com mais notícias e últimas informações. Às 18 horas e 38 minutos, hora de acionar, hora do café. Na tela do Download Café. Seja bem-vindo, boa noite. Hoje estourando o horário aqui, tudo bem? Oi, Gil, boa noite para você, boa noite para todos os nossos amigos, nossos colegas da Guardiã da Notícia, acompanhando o Download segunda edição. Gil, eu vou trazer 2 destaques de Suzano e um de Mogi das Cruzes, tá? Olha só, a GCM de Suzano fez uma apreensão nesta segunda-feira. A Guarda Civil Municipal localizou 230 porções de entorpecentes na tarde dessa segunda, ali no bairro Miguel Badra, depois de uma denúncia, né, sobre possível tráfico de drogas na rua Rubens Pimentel de Medeiros. Bom, no momento da chegada, os agentes localizaram uma sacola plástica preta, ela estava escondida entre alguns paralelepípedos ali, e aí continha uma série de porções de maconha, crack, cocaína, totalizando então 230 porções de droga. Todo esse material foi recolhido e encaminhado para o 2º Distrito Policial lá do Boa Vista, onde foi contabilizado, pesado, foi apreendido pela autoridade policial. Bom, a Prefeitura de Suzano lembra que qualquer denúncia pode ser feita diretamente para a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, esse telefone é 24 horas, tá? Bom, lá em Suzano também, o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais, o SASP, ele abriu inscrições para o curso de overlock, abriu hoje essas inscrições, tá? É uma capacitação voltada para a área de costura e tem o objetivo, claro, de fomentar o mercado de trabalho da indústria têxtil. Tem muita empresa, tem muita indústria têxtil lá em Suzano. Ao todo são 14 vagas e vão ser oferecidas em 2 turmas, né? Então a primeira turma vai ter aulas de manhã, entre o dia 12 e 27 de janeiro, e a segunda vai ser durante a tarde, também no mesmo período, com uma carga horária total de 30 horas. Olha, nesse curso, Gil, os alunos vão aprender técnicas de overlock, que é uma das mais utilizadas na indústria têxtil, e o objetivo é desenvolver as habilidades para garantir agilidade e qualidade no acabamento das costuras, contribuindo assim para preparar essas pessoas para se inserir no mercado de trabalho. Bom, as inscrições podem ser feitas em dias úteis no horário comercial, ali na sede do SASP, que fica na Rua General Francisco Glicério, número 1334, no centro de Suzano. Tem que ser maior de 18 anos e levar um comprovante de residência, viu? RG e CPF. O telefone para outros detalhes é o 4743-1600. Bom, para finalizar, eu trago uma informação esportiva aqui de Mogi das Cruzes. Mogi é uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Então amanhã tem mais jogos, amanhã à tarde. O estádio municipal aqui de Mogi, o prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, que é conhecido como Nogueirão, vai receber amanhã, a partir da 1 da tarde, a segunda rodada do Grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, o União Mogi e o Fortaleza de Ceará já podem garantir a classificação para a próxima fase se eles conseguirem vencer os jogos amanhã já, porque eles venceram na primeira rodada, né? Então, a 1h, o União Mogi vai enfrentar o Centro Olímpico de São Paulo, já vai tentar a sua segunda vitória. No primeiro jogo, o União ganhou do Confiança da Paraíba por 2-0, tá? Já a equipe paulista busca uma recuperação, porque ela perdeu para o Fortaleza na estreia. Logo depois, então, 3h15 mais ou menos, o Fortaleza enfrenta o Confiança e também pode garantir o seu lugar na próxima fase, porque ela venceu na primeira fase por 1-0, enquanto os paraibanos buscam uma recuperação. Olha, para garantir os ingressos, a entrada é gratuita, tá, Gil? Só que para assistir esses jogos lá no Nogueirão,
precisa fazer um cadastro no portal da Federação Paulista de Futebol. A gente vai deixar o link, então, no nosso portal, vou colocar essas matérias no portal da Guardiã da Notícia, o pessoal pode clicar lá e acompanhar, tem todas as orientações para poder assistir aos jogos da Copinha de graça na faixa, porque essa é considerada a maior competição de futebol de base do país, né? Já revelou muitos talentos a Copinha São Paulo, hein? Revelou bastante gente. Quem gosta de esporte sabe que a Copinha é show de bola, tem times de base aí do país inteiro e o final sempre é no aniversário da cidade de São Paulo, aí na capital, a final. Gil, volto contigo, 6h42. Muito bem, eu só queria saber uma coisa de você, querido Café. Já não passou da hora de desmontar os enfeites aí? A Fabi te cobrou de manhã. Nós já estamos aí quase 7 da noite. Senhor... Bom, eu imagino que o senhor esteja trabalhando muito e isso sempre sobra para o chefe da casa, né? Vamos ver se aqui em casa eu não encosto em decoração. Aqui quem manda é minha mulher, minhas filhas e o meu cachorro. Eu sou o último a dar opinião. Então eu vou ficar quietinho, deixa aqui, enquanto o pessoal quiser manter, vai ficando, são elas que mandam. Enquanto você não receber a ordem, você não vai mexer em nada. Valeu, Café. Muito obrigado. Amanhã você está de volta aí. Muito obrigado pela sua participação. Sempre muito importante e enriquecedor aqui no Download. Tchau, campeão. Amanhã a gente se fala novamente, Valeu. Tá bom? Valeu. Obrigado. 18h43. Antes da gente ir para os nossos últimos detalhes aqui para encerrar o download de hoje, eu aciono a Kathleen Costa novamente com as últimas informações, as atualizações sobre o que está acontecendo ainda na questão da Venezuela, porque não param de chegar informações. É uma coisa impressionante a quantidade de informações que chegam, a imprensa trabalhando demais na região e também com alguns problemas, né? Parece que nós tivemos um problema aí agora relacionado à imprensa. O que está acontecendo lá, Kathleen? Pois é, Gil. O Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa da Venezuela denunciou a prisão de 14 jornalistas e profissionais de comunicação após a queda de Nicolás Maduro. Segundo o sindicato, 11 dos detidos atuam em veículos e agências internacionais. Pelo menos 10 pessoas seguem sob custódia. As prisões ocorrem dentro e nos arredores da Assembleia Nacional, durante a cerimônia de posse dos novos parlamentares e do início do ano legislativo. No mesmo evento, Delcy Rodrigues tomou posse como presidente interino do país. Em nota, o sindicato afirmou que não há possibilidade de transição democrática enquanto persistirem perseguições políticas, censura e prisões arbitrárias, e exigiu a libertação imediata de jornalistas, sindicalistas e defensores de direitos humanos, além do desbloqueio de veículos de comunicação censurados. A entidade reforçou que liberdade de expressão e acesso à informação são direitos humanos fundamentais previstos na Constituição venezuelana e em tratados internacionais. E bom, Gil, como óbvio, muitas vezes precisa ser dito, óbvio, que nós repudiamos qualquer forma de perseguição ao jornalismo. Lembrando que jornalistas não são inimigos do Estado, muito pelo contrário. São porta-vozes oficiais da sociedade e pilares indispensáveis da democracia. Não tenha dúvida, essa é uma opinião clara. Os jornalistas estão lá para trazer essas informações que são extremamente importantes, não só para a gente aqui no Brasil, mas para o mundo inteiro. É muito importante a presença de um jornalista. E a informação, a verdadeira informação, se faz exatamente assim, no local. Exatamente. Não é pesquisando o Google que se faz jornalismo ou colocando no IA. Aliás, esse assunto do IA é um que nós vamos debater ainda nesta semana aqui no Download segunda edição sobre esse uso indiscriminado da inteligência artificial. O jornalismo verdadeiro é feito presencialmente, assim como nós fazemos aqui na Guardiã. Cada região tem um repórter responsável, um jornalista, apurando os fatos, checando as fontes, levantando a veracidade da notícia e trazendo aqui para os nossos telespectadores, ouvintes e também os nossos internautas que nos acompanham, tanto no portal como nas nossas redes sociais. Então, fica aí registrado, todo mundo falou sobre essa questão da censura que vivia por lá, Exato. Sobre o ditador que vivia. Então agora as coisas começam a vir à tona. A gente tem mostrado aqui na Guardiã todos os lados em relação a esse assunto. Exatamente. Ouvimos um venezuelano que veio para o Brasil fugido, ouvimos um professor
que, assim, de uma forma fantástica, fez uma análise nua e crua da situação. Colocamos hoje aqui manifestantes em São Paulo que foram contra a ação dos Estados Unidos. Enfim, nós trazemos todos os lados aqui. Você de casa tira a sua conclusão. Nós levamos a notícia com transparência. É isso? E claro, a gente vai trazendo outras notícias. 18 horas e 47 minutos. Olha, antes de encerrar o nosso editorial de hoje, vamos aí ao nosso último VT, com uma notícia que interessa a nível nacional e regional, porque quando se fala de aposentadoria, né, minha gente? A gente fala de bairro, a gente fala de cidade, a gente fala de estado, a gente fala de país, e fica aqui entre nós, porque o Brasil ainda paga uma aposentadoria. Não vou nem falar o que eu acho da aposentadoria, mas de qualquer forma, a aposentadoria tem reajuste de 6,79% e o valor mínimo será de R$ 1.621. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber neste mês de janeiro o valor já reajustado, com um aumento de quase 7%, como se fosse lá grande coisa num país onde a gente tem um juros anual aí de 120 e tantos por cento. Num país onde a nossa população está envelhecendo, né, a expectativa de vida aumentou em muito, mais de 10 anos dos últimos 30 anos para cá, e também você vê pessoas vivendo com o salário mínimo, né, com o salário de aposentado e tendo que comprar remédio cujo, né, o governo não dá, remédio que custa 200, 300 reais. Exatamente. Daí a importância dos municípios, principalmente esses que a gente faz a cobertura aqui na Guardiã, nessa questão dos atendimentos sociais. Não fossem as secretarias sociais dos municípios no atendimento para muita gente com distribuição de remédios através das farmácias, das secretarias de saúde dos municípios, não fosse a distribuição de cestas básicas e que também são monitoradas pelos municípios com apoio do Estado, mas a grande maioria são os municípios que arcam com essas despesas e, claro, todo o trabalho de atendimento a pessoas em vulnerabilidade social. Então, daí, mais uma vez, a importância do trabalho dos municípios e dos prefeitos que fazem esse trabalho. Mas vamos acompanhar, então, sobre esse aumento na aposentadoria e o que dizem aí as autoridades com relação a isso, em uma reportagem do canal Gov, agora na tela do download. A aposentadoria paga pelo INSS passa a ser de R$ 1.621 neste ano. O reajuste de 6,79% será para quem recebe até um salário mínimo de benefício. Cerca de 22 milhões de beneficiários recebem o piso da aposentadoria e, com este aumento, o impacto na economia será de mais de 30 bilhões de reais. 21 milhões e 900 mil segurados vão ter esse reajuste do salário mínimo, que vai impactar bastante na economia. E 6,4 milhões de pessoas que são beneficiárias do BPC, que também serão afetados. Os pagamentos referentes ao mês 1 vão de 26 de janeiro a 6 de fevereiro e obedecem à numeração do cartão do INSS. Para conferir o calendário do restante do ano, o beneficiário pode ligar para a Central 135, acessar o site meu.inss.gov.br ou ainda consultar o aplicativo Meu INSS. 2026 também começa com mudanças na regra de transição para a aposentadoria, fruto da reforma da Previdência aprovada em 2019. E uma dessas mudanças é a idade mínima para se aposentar, que aumenta 6 meses a cada ano. Então, para se aposentar agora, em 2026, será necessário 59 anos e 6 meses de idade para mulheres e 64 anos e 6 meses de idade para homens. O tempo de contribuição, no entanto, permanece 30 anos para mulheres e 35 anos para os homens. Outra mudança é a regra dos pontos, que soma a idade com o tempo de contribuição. A pontuação exigida aumenta
1 ponto a cada ano. Portanto, agora em 2026, para se aposentar, as mulheres precisarão atingir 93 pontos e os homens 103 pontos. Neste quesito, o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens também não muda. Para evitar coisas que a gente via no passado, pessoas com 40 anos contribuindo muito pouco tempo, já aposentadas e recebendo por mais 50, 60 anos aquele benefício previdenciário. A regra geral da aposentadoria, considerando o benefício básico e constitucional, que é de um salário mínimo, continua a mesma. As mulheres precisam ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para conseguir o benefício. E os homens precisam ter 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Além disso, para homens que começaram a contribuir antes de novembro de 2019, o tempo mínimo é de 15 anos. Uma dica que a gente dá é aquele que tiver qualquer dúvida sobre seu tempo de contribuição, como que ele vai poder se aposentar, há um simulador no Meu INSS. Ele entra no aplicativo Meu INSS, ele coloca seus dados e ali o sistema informa quando ele vai se aposentar e qual o valor para ele poder escolher, inclusive, a melhor forma para ele. Em São Paulo, o relógio da Avenida Paulista crava 18 horas e 53 minutos. Ponto final. Ficamos por aqui. Contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta terça-feira, 6 de janeiro de 2026 e viraram notícias. Fatos que a borracha do tempo, meus amigos, jamais apagará e também estarão registrados para sempre no nosso portal A Guardiã da Notícia. Para se manter sempre por dentro, acesse aí as nossas redes sociais, também o nosso portal guardiandanoticia.com. Obrigado, Felipe Baldez, obrigado, querida Kathleen, pela participação de hoje. Muito obrigada, estaremos juntos amanhã, no mesmo horário, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Felipe Baldez, até amanhã então. Eu que agradeço a você que acompanhou a nossa jornada aqui no Download da Notícia, segunda edição. Amanhã nós voltaremos a partir das 17 horas com muito mais notícias. Nós aqui, a Gabriela Tricânico lá na Itália e toda a nossa equipe de reportagem aí no litoral, no Alto Tietê e também no Brasil afora. Muito bem, e também obrigado a toda a nossa equipe operacional e de produção. Na transmissão, a senhorita Patrícia Viana, na mesa de som, Felipe Baldez, na produção, a Kathleen Costa. Participações especiais dos jornalistas Ricardo Café, Giovanni Iacovino, Gustavo Coppel, Brian Defende, com a coordenação da Fabi Teixeira e direção-geral da Gabi Tricânico. E claro, a você, meu querido amigo, que nos acompanhou até agora pela rádio e pelas nossas multiplataformas e pelo nosso canal do YouTube aqui com imagens, como você acompanha aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora que você está muito bem informado, aproveite bem o seu final desta terça-feira. Bom descanso. Amanhã estaremos de volta a partir das 9 da manhã com a Fabi Teixeira e o Gustavo Cópia com o download da Notícia Primeira Edição. E depois, às 17 horas comigo e também com toda a nossa equipe, estaremos de volta aqui com a segunda edição aqui na Rádio A Guardiã AM 560 e em breve no FM 82.3. Jornalismo regional com alcance global. Continue com a nossa programação. Boa noite, tchau pessoal. Até amanhã. Música e informação na palma da sua mão. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.